Olá, estamos juntos na presença de Deus para buscar o poder do Espírito Santo, para que a comunhão do Espírito Santo seja real em nossa vida. Quero cumprimentar todos vocês com um bom dia e que a graça de Deus, que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja real em nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, nós estamos para conversar hoje sobre oração. Qual deve ser o nosso maior objetivo nas nossas orações? Devemos pedir tudo? E o que Deus quer nos conceder de forma real e pronta em nossas orações? Qual deve ser os maiores objetivos ou o maior objetivo em nossas orações? Nós vamos aprender isso hoje na Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza e para isso nós vamos orar. Santo e bom Deus, bondoso Pai, bondoso Espírito Santo, ilumina-nos, Senhor, para entendermos como deve ser a nossa oração. Nós ainda não sabemos orar, nem como convém. Por isso, estamos nós aqui para aprender da Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor, Santo e bom Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, começar em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, e o verso 1, para a gente perceber isso. Lucas, capítulo 11, e o verso 1. Lucas 11, verso 1, diz assim o texto bíblico para a gente aprender sobre oração. Olha só, aqui está, 11, verso 1, diz o texto bíblico: de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Pronto. E agora Jesus começa no verso 2, então ele os ensinou, começou a ensinar a oração. Nós precisamos aprender a orar. Essa pergunta aqui desse discípulo, quando viu Jesus orando, então Jesus, primeira coisa que nós aprendemos, nós precisamos ser alguém de oração. Jesus era uma pessoa de oração. E olha, Jesus, Deus, mas agora estava como humano para buscar a relação com Deus, para tornar-se completamente dependente de Deus. Ele utilizava-se da oração. Então a oração é o recurso da nossa relação com Deus para mostrar para nós mesmos, para Deus e para o universo, o quanto nós dependemos de Deus. A oração faz isso. E sabe qual é a maior independência do ser humano? A maior independência do ser humano é tornar-se completamente dependente de Deus. Quanto mais dependente de Deus eu me torno, mais independente eu sou. Então aqui está o segredo da vida. Então esse discípulo chega para Jesus, porque viu que Jesus era um homem de oração. Ele então pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender, porque João Batista já havia ensinado aos seus discípulos como deveria orar. Então oração é algo que nós precisamos aprender, sabe? Nós precisamos a cada dia. E aí, para a gente confirmar isso, a gente tem aqui em Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, aqui o texto de forma clara vai dizer também que nós não sabemos orar como convém. Então, se nós não sabemos como deve ser a nossa oração, agora Jesus no capítulo 11 de Lucas, ele vai nos ensinar, porque ele passou a ensinar. Então nós vamos voltar aqui para a gente poder aprender. Pronto, Jesus começa a ensinar, ele fala do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Ali é uma estratégia para que nós possamos utilizar daquele método de Jesus para orarmos. Não deve ser, né? Não é só repetir o Pai Nosso, é compreender a estrutura do Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele abrange todas as áreas do ser humano: física, mental, social e espiritual. E Jesus começa no Pai Nosso fazendo a relação espiritual. Aí ele, Pai Nosso que está no céu, santificado seja, ele exalta a Deus. Aí em seguida ele vai e diz para a necessidade: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Necessidade física. E ele diz: olha, não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a tentação vem pela questão mental. E aí disse: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, a relação social. Nós nos atritamos.
E nós precisamos pedir essa relação que seja uma relação pura. Então todas essas 4 estruturas. Mas aí, no verso 9, do capítulo 11, ele continua ensinando e diz assim, para a gente ver qual deve ser o verdadeiro objetivo nas nossas orações. Ele diz assim, pedi, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir peixe, qual dentre vós é o pai se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Jesus está enfatizando que o nosso maior objetivo nas nossas orações deve ser pedir o Espírito Santo. E aí Jesus faz uma comparação linda. Ele diz, qual de vós, que é o pai, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra, lhe pedir peixe, vai lhe dar uma cobra, lhe pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Aí ele diz, se vós que sois maus, e nós somos. Mas ele diz, mas nós, mesmo vocês que são maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, ou bons presentes, quanto mais o Pai do céu não vai dar o Espírito Santo, que é o melhor presente, a vocês que lhe pedirem. Então o melhor presente, o maior objetivo que deve ter a minha oração, a sua oração, é a busca pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, e se o Espírito Santo estiver em nossa vida, todas as outras bênçãos virão. Tudo o que mais que nós precisamos de paz, de alegria, de felicidade, de saúde, tudo que nós precisamos vai vir com a presença do Espírito Santo. Então o maior objetivo das nossas orações deve ser buscar o Espírito Santo. Por quê? Olha só, vamos só aqui mais um outro verso que está em João, capítulo 14, verso 16 e 17. Olha o que Jesus disse então, para a gente poder compreender o quanto isso é importante. Ele diz aqui, Jesus agora dizendo, Jesus estava concluindo a sua obra, estava voltando para o céu, estava próximo a ser preso, crucificado, humilhado, mas iria vencer. E olha a mensagem para os discípulos, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai quando voltar para o céu, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus era o Consolador para os discípulos em todos os aspectos. Sabe, Jesus era o pai, a mãe, o amigo, o provedor, aquele que curava, aquele que resolvia os problemas. E agora Jesus está dizendo que voltaria para o céu e lá rogaria o Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador. Jesus era o Consolador, agora viria outro com o mesmo poder, com a mesma capacidade. Sabe, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus na sua essência, e nós precisamos pedir o Espírito Santo em nossa vida a cada dia. E lá Jesus ensina, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e você vai encontrar. Pronto, então nós precisamos ser incansável na busca pelo Espírito Santo, porque se nós tivermos o Espírito Santo, tudo o que nós precisamos mais vai vir. Aí o texto continua dizendo, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará convosco. Verso 18 do capítulo 14 do livro de João, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, a presença de Jesus será real quando o Espírito Santo fizer parte da nossa vida. O Espírito Santo exalta Cristo, o Espírito Santo traz Cristo para nós, e aí nós vamos ter uma vida com significado, com propósito. Nós vamos ter a paz que Jesus nos oferece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, a presença de Jesus será real quando nós tivermos o Espírito Santo. Então a nossa maior necessidade, urgente, sua e minha, de todo ser humano, todo aquele que quer viver uma vida pautada nos princípios do reino de Deus, precisamos ter o Espírito Santo. Tem você buscado o Espírito Santo? Se você não tem, faça isso hoje. Busque o Espírito Santo e aí você estará cheio, completo, pleno de todas as bênçãos que o céu quer dar aos seus filhos. Que Deus abençoe, que juntos nós vamos buscar a presença do Espírito Santo hoje, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido e bondoso Pai, em teu nome, Jesus,
eu peço que o Senhor cumpra a sua palavra em derramar o Espírito Santo em nossas vidas. Pai, por favor, nós carecemos e agora pedimos para que o Espírito Santo esteja conduzindo a nossa vida em todos os aspectos. Abençoe esses teus filhos, nós te oramos por Jesus. Amém.